Bom, boa noite. Um prazer estar aqui com todos que estão assistindo, com a Andréa Pereira, nossa nutróloga, Andréa Levi, nossa psicóloga, e representando a ONG Obesidade Brasil, para a gente falar sobre obesidade e Covid, né? Que são as duas pandemias, uma pandemia atual e uma pandemia que já vem acontecendo faz tempo e com certeza impactando a vida das pessoas. Eu, como cirurgião bariátrico, já queria começar a discussão comentando que hoje, pelo menos, né, agora depois de julho, agosto, as cirurgias estão voltando ao normal. Os hospitais têm protocolos de segurança bem importantes, muito seguros, segmentando as pessoas que têm suspeita de Covid e os que não têm. Então, quanto à segurança, ela está no melhor possível, né? Claro que não é 100% absoluto, mas no melhor possível. Então, as cirurgias podem ser realizadas e, com certeza, como a gente vai discutir hoje, é uma das opções de tratamento para a obesidade. E eu já vou começar pedindo para nossa nutróloga, Andréa, falar um pouquinho quais são os aspectos importantes dessa relação entre obesidade e Covid, por que está se falando tanto nisso, o que está acontecendo? Bom, boa noite a todos, tá? Eu acho que essa live a gente preferia não estar fazendo, né? Porque esse período de pandemia foi muito sofrido para todos, né? E assim, no início a gente não tinha esse dado de que obesidade era um fator de risco, provavelmente pelo início na China, né? Isso não foi visto lá, mas a partir do momento que a doença foi avançando para a Europa, a gente já teve um trabalho na Inglaterra, né, mostrando que realmente o aumento de peso, né, os pacientes que tinham obesidade, eles tinham uma tendência maior a complicar. Então, acho que tem alguns pontos que são importantes. Primeiro, não é que o paciente tem mais risco de pegar o coronavírus. O risco dele é igual a qualquer pessoa. O problema é que se ele tem o coronavírus, da mesma forma como o diabético, o hipertenso, o paciente oncológico, né, ele tem uma chance maior de complicar, né? Então, é isso que os trabalhos foram mostrando. Eles foram mostrando que a obesidade levava uma chance maior de complicar. Isso é proporcional ao peso. Então, eu tenho 3 graus principais de obesidade. Obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, isso quando a gente fala obesidade, a gente está falando do IMC acima de 30. Eu acho que isso é importante, né? Então, quando eu tenho IMC acima de 30, eu tenho grau 1, IMC acima de 35, grau 2, IMC acima de 40, grau 3, a cada grau eu vou aumentando o meu risco de complicar, né? E à medida que a gente sobe esses graus, eu tenho uma chance maior de ser entubado, né, de precisar de ventilação mecânica, que é quando a pessoa não consegue mais que o pulmão funcione de uma forma eficiente. Então, você tem que ter uma máquina para ajudar a respirar. Então, muitas vezes, né, a pessoa fala assim, mas eu já estou com obesidade mesmo, será que vale a pena eu me cuidar nessa pandemia? Vale. A gente perdendo um pouquinho de peso, a gente já diminui a chance de complicação. Então, e essa informação é uma informação muito importante para você pensar em políticas públicas de tratar a obesidade, né, da gente conseguir ajudar as pessoas a perderem peso, né, do paciente ter informação sobre isso, que a gente fala que é o empoderamento, né, a informação, ela empodera o paciente, dele poder negociar, de voltar a trabalhar presencial ou ficar em home office, porque ele tem uma chance maior de complicar. Então, essa informação é extremamente importante. Então, os trabalhos foram mostrando isso, que a obesidade aumenta a chance de complicações, né, e quanto maior a obesidade, maior a chance de complicações mais graves. Então, eu acho que isso é importante, é isso que a gente vai conversar agora a live inteira. Mas não confundir com maior chance de complicação com maior risco de pegar. Muitas vezes as pessoas estão achando isso. E aí, tomar as medidas que a gente tem que tomar, né? Máscara, distanciamento social, higiene, né? Isso é importante para todo mundo. Legal. E queria saber de você, no trabalho que saiu a semana passada, um trabalho com uma população da Califórnia, eles verificaram o risco mais evidente
em pessoas mais jovens, abaixo de 60 anos, o mais jovem, e em homens. Queria que você comentasse um pouco isso, se você acha que tem relação efetivamente com o sexo, ou é mais uma questão do tipo de gordura masculina? O que você acha? Então, nós já tínhamos visto isso no H1N1, né? Quando o H1N1 começou, a gente tinha um risco maior de complicação na obesidade e também se falava dos homens terem mais complicação. Provavelmente o homem tem mais gordura visceral, né? Mas isso ainda não está comprovado que é por causa disso, né? Mas é uma das diferenças que a gente vê, né? Da pessoa ter mais gordura visceral, que acaba fazendo a barriga ser muito mais proeminente. Com isso, você acaba diminuindo o volume pulmonar. Né? Então, é mais fácil de você complicar por conta disso, né? Porque você tem uma chance, como o teu pulmão está mais contraído, você acaba tendo uma área menor para respirar, e aí você pode complicar mais. É uma das teorias, né? Tem um outro trabalho que fala que ele acha que a obesidade é uma complicação, porque o vírus pode ficar armazenado no tecido gorduroso. Mas isso é uma teoria, ainda não tem nada provando isso. Ele pegou de outros trabalhos, né, em modelos animais, e ele pensou nisso. Aproveitando, eu queria perguntar para a Andrea, né, a gente tem falado muito de saúde mental na pandemia, mas uma coisa que eu tenho visto muito é as pessoas com medo de morrer, né, quem pegou Covid ou quem está com risco de pegar Covid, esse medo da morte tem feito as pessoas muitas vezes mudarem completamente a vida ou então terem até uma crise de ansiedade muito grande. Eu queria que você comentasse esse aspecto. A gente está comentando muito da pessoa ficar em quarentena, tudo, mas a gente não fala desse medo de morrer. Né? Você acha que isso tem alguma influência aí durante a pandemia? Bom, boa noite a todos. Como você falou, André, a gente não queria ter que fazer essa live, mas são os tempos que estamos vivendo, né? Então temos que fazer, temos que falar disso, e quanto mais informação de qualidade a gente puder passar, melhor os pacientes conseguem conduzir melhor, né? Em relação ao medo da morte, eu acho que nós estamos vivendo um momento na humanidade, um momento histórico, certamente. Muitas pessoas vão falar disso no futuro próximo, na história do mundo, né? Mas nós estamos presenciando um momento em que nós vivemos um pânico geral e um processo de luto coletivo muito próximo, muito presente, né? Nós estamos acostumados a assistir na televisão uma coisa que aconteceu longe, caiu um avião, é impactante, teve um terremoto, não sei aonde, mas são coisas localizadas e a gente lamenta e as dores dessas famílias, mas agora, acho que pela primeira vez na nossa geração, nós estamos vivendo um processo mundial de luto e todo mundo conhece hoje alguém que teve alguma perda próxima por Covid, né? Então, tanto o medo da morte, ele ficou muito mais presente, muito mais próximo de todo mundo. A gente viu coisas inimagináveis, como, por exemplo, o enterro de familiares via Zoom, né? Não poder fazer o processo de luto, não poder fazer o velório, não poder estar junto, não poder enterrar decentemente os seus mortos, isso é traumático do ponto de vista psicológico, da elaboração de luto. Ao mesmo tempo, o medo generalizado de pegar a doença e não saber quem vai complicar ou como, o medo de passar a doença para alguém também, né? Então, muita gente falou em psicoterapia mesmo, ou amigos falando, nossa, eu tenho medo de ser um vetor, eu tenho medo de passar para os meus parentes, então eu não saio de casa. A gente viu profissionais de saúde, enfermeiros dormindo no carro ou dormindo fora, então instalou-se um medo generalizado, por consequência, a saúde mental geral, né, ficou mais sensível, mais abalada. Algumas pessoas que tinham diagnósticos psiquiátricos já controlados, já até tratados, tiveram recidivas importantes, e outros desenvolveram transtornos psiquiátricos nesse momento, né? Então, eu acho que nós saímos o nosso cérebro gosta de rotina, né? A gente estava acostumado a acordar, tomar banho, sair, ir para o trabalho, voltar, e de repente nada disso podia mais acontecer. Do dia para a noite estávamos todos apavorados, quem podia, trancado em casa, e sem saber muito bem o que ia acontecer.
Hoje, 5, 6 meses depois, eu acho que nós estamos vivendo uma espécie de ressaca desse início, né? Onde foi um pânico geral, algumas pessoas estão, agora eu tenho visto um processo um pouco diferente, algumas pessoas continuam com muito medo, estão reclusas, a vida mudou completamente, muita gente fazendo home office, homeschooling, mudando de casas para ter mais conforto e tudo mais, mas eu vejo também um processo contrário, um processo de negação, como se as pessoas já estivessem cansadas, como se não precisassem mais fazer os cuidados que a gente ainda tem que fazer, né? Então, eu acho que o processo de saúde mental e de adaptação mental ainda vai muito longe. Mas o medo da morte, ele ficou bem mais presente, bem mais próximo de todo mundo. Todo mundo conheceu alguém que perdeu alguém. Então, Andréia, continuando com o gancho que você está dando, tem uma questão aqui, como a gente pode fazer, você tem alguma dica, alguma coisa, para não sofrer os danos psicológicos de ficar somente dentro de casa? A gente sabe que agora as coisas estão começando a melhorar e abrir, claro que isso vai ajudar, mas tem alguma coisa que você sugere para as pessoas que ainda estão um pouco assustadas, ainda estão mais dentro de casa? O que elas podem fazer para tentar diminuir esse impacto psicológico, né, que está acontecendo? Eu acho que em algum grau a vida de todo mundo mudou e vai mudar em algum grauzinho, pelo menos para sempre, né? Nós temos visto muitas empresas instalando o home office como padrão, né? Nós temos visto muitas separações conjugais, muitas pessoas brigando, readaptações familiares e tudo mais. Então, eu acho que as adaptações vão ser necessárias e cada um vai ter que reinventar a sua vida de uma maneira que faça sentido para esse novo momento. Tanta gente me disse assim, nossa, 1 ano atrás eu estava reformando meu apartamento, ou eu estava mudando para uma casa menor, porque meus filhos já saíram de casa, ou ao contrário, para uma casa maior, e agora as coisas não fazem mais sentido, ou reformei meu escritório para ter um lugar mais bonito, e agora tive que fechar o escritório, o consultório. Então, a vida mudou, e se a gente ficar resistindo a essas mudanças, em primeiro lugar, eu acho que é pior, porque a gente precisa lidar com a realidade, né? Segundo lugar, eu acho que, como eu falei, o cérebro precisa de rotina, então as nossas rotinas mudaram. Eu, por exemplo, não fui mais para minha academia, tive que adaptar alguma rotina de exercício físico, que não é igual, que não é a mesma, mas para manter a minha saúde em ordem. Algumas rotinas que a gente teve que improvisar, né, dentro de casa, e talvez muitas pessoas tenham que continuar improvisando por algum tempo. Então, manter alguma rotina, manter a saúde, a parte fisiológica em ordem, dormir bem, comer bem, né, ter um pouco de rotina entre horários de acordar e de dormir. Eu, sinceramente, eu não acho que as pessoas têm se cobrado muito, assim, você leu tantos livros, viu tantos filmes, e eu acho que ninguém rendeu tanto assim no meio da pandemia, porque o nosso cérebro estava voltado para o modo de emergência, né? Ninguém estava assim, nossa, que lindo, estamos de férias, vamos ver filmes e ler livros. Ninguém rendeu igual, nem no trabalho, né? Então eu falo isso para que as pessoas também não se culpem, porque não fizeram tudo o que podiam fazer como se isso fossem férias. O nosso cérebro estava em modo emergência, como eu digo assim, quando a gente faz um treinamento de incêndio, a gente espera nunca ter que usar, né? Isso a gente teve que usar agora, e sem treinamento nenhum, né? Então, ninguém rendeu igual, ninguém está rendendo igual, nem fisicamente, nem mentalmente, e agora a gente vai voltando a uma certa rotina que certamente vai ser diferente do que era antes, né? Mas readaptando. E quem tiver desenvolvido transtornos mentais, em algum grau, procure ajuda especializada para que isso não vire uma coisa crônica, para que não aumente. Muita gente pode estar passando por situações de estresse pós-traumático, como
após perdas ou mesmo pela própria situação do mundo, procure ajuda, tanto de psicólogo quanto de psiquiatra especializado, e não deixe a coisa cronificar, não deixe se instalar, por exemplo, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, um transtorno de humor, se você sentiu que a sua mente balançou, né? Eu sempre digo que a nossa mente, ela é que nem uma corda. Algumas esticam até o outro quarteirão, outras esticam menos e elas rompem, né? Se você sente que a sua está esticada demais, que você está usando todos os seus recursos para se manter são, isso serve para a saúde física e mental, procure um especialista, procure ajuda. Legal, muito bom. E, Andréa Pereira agora, tem duas Andréas, né? A gente está vendo na tela uma pergunta daquela famosa luta que algumas pessoas fazem para perder peso. 3 meses conseguiu perder 20 quilos, o que é não sei quanto era o peso inicial, mas com certeza é um sucesso, né? Uma perda bastante boa, né? Mas a quarentena está fazendo o que já fez com muita gente, né? O que mais a gente ouve que a quarentena fez as pessoas ganharem peso por causa de tudo que nós falamos aqui, mudança de rotina, falta de exercício. Esse desânimo, que é até esperado ter um certo desânimo, mas o que a gente pode fazer para dar uma recuperada, coisas até caseiras que você sugere para as pessoas tentarem pelo menos manter o peso, né? Vamos dizer que a gente manter o peso nessa fase já é uma grande vitória, né? Mas o que você acha? Então, acho que a Andréa já falou muito da parte psicológica, que é importante, né? Porque nesse período de quarentena a gente teve várias pessoas que ficaram realmente, né, com a saúde mental abalada, a gente tem muita ansiedade, a gente tem depressão. E o que acontece é a mudança de rotina. Então, assim, provavelmente, né, a pessoa perdeu 20 quilos em 3 meses, ou com algum profissional, ou com algum grupo, ou fazendo alguma intervenção do tipo, eu resolvi procurar uma dieta, eu resolvi fazer atividade física. Então, o que a gente pede é para tentar adaptar o que ela estava fazendo antes, né? Então, hoje, a maioria dos profissionais estão atendendo pelo menos online, né? E se não conseguir que o profissional que estava vendo antes, né, esteja atendendo online, né, tentar conversar com ele para indicar alguém. Eu acho que isso é importante, né? A gente fala, mas online não é a mesma coisa que o presencial. Não é, mas é melhor você ter essa conversa, né, para ver o que dá para adaptar. Uma outra coisa, eu acho assim, que a gente sempre tem que aproveitar os problemas para ver oportunidades boas, né? Então, você ficando mais em casa, às vezes é uma oportunidade de você aprender a cozinhar alguma coisa mais saudável para você. O que a gente mais tem agora são lives de culinária, né? A maioria dos países, os livros de culinária se esgotaram. As pessoas que fazem lives de culinária estão tendo milhares de seguidores, né? A gente percebe. Isso eu já sabia, que as pessoas têm cozinhado cada vez menos em casa. Por isso que a gente gosta tanto de ver os outros cozinharem na TV, né? Os reality shows de culinária estão assim bombando, todo mundo gosta de ver o outro cozinhar porque a gente não cozinha. Então, acho que é uma oportunidade de procurar isso. E uma outra coisa importante, além da parte de nutricional, eu acho que é muito importante a gente ter a parte de exercício, né? Então, por exemplo, eu não consigo andar na rua, eu estou meio presa por conta da pandemia, eu tenho medo, por uma série de motivos, também tem que procurar, eu acho que na internet, algumas pessoas orientando essa parte de exercício. Não é a mesma coisa que você dá com o professor lá, mas tem coisas muito interessantes atualmente. Eu acho que a gente vai ter que conviver com isso pelo menos até o final do ano, né? E se você conseguiu perder 20 quilos, não desanime, né? Isso foi muito legal, né? Você recuperou 10, ainda tem 10 aí né, que você perdeu, então dá para voltar a perder. Eu acho que é uma questão de retomar isso, né? Tem uma pergunta que eu vou aproveitar para emendar, né? Saiu uma reportagem, né, falando de que a vacina do coronavírus não vai funcionar para quem tem obesidade, né? Então, assim, eu acho que isso dá para a gente discutir um pouquinho, né? Eu vi várias mídias isso, né? Estão colocando aí. A gente não pode falar isso. Né? Primeiro que a gente não tem uma vacina para dar para ninguém.
né? Se a gente nem tem a vacina, como que a gente sabe que não vai funcionar? Nenhuma outra vacina não funciona em quem tem obesidade, né? Não tem nada relatado sobre isso, não tem mudança de dose. Quando a gente vai tomar vacina, ninguém pergunta quanto você pesa, ninguém mede você para calcular seu IMC, porque a vacina vai funcionar para todos. Às vezes a gente vê, assim, vacinas que podem ter mais efeito colateral em idoso, mas não tem nada em obesidade. Então, eu acho que essa é uma discussão, mas não tem, não acreditar nisso, tá? A gente está esperançoso com a vacina, então acho que é uma coisa importante tomar cuidado com essas notícias, tá? Não tem nenhuma outra vacina que cai nisso, não tem nada realmente provando que a vacina não vai funcionar para quem tem obesidade, né? A gente está aqui torcendo pela vir. E aí, assim, eu queria falar com o André uma coisa que a gente vê muito, né, nessa parte, não sei se o Esquiavon quer completar alguma coisa dessa notícia aí da vacina, depois eu pergunto para o André. Não, eu acho que assim, a gente tem que tomar, hoje em dia, mais do que nunca com essa pandemia, cuidado com qualquer notícia que aparece, né, porque a quantidade de fake news e de pessoas orientando coisas que não tem muito sentido, não tem base científica, então assim, sempre desconfie, vá pesquisar quem é o profissional que está falando, de onde veio a notícia, pesquise outras fontes, para tentar ver se é verdade ou não. Só queria, antes de você fazer a pergunta, queria complementar a questão do exercício em casa. É muito legal que a gente tem visto as pessoas usando coisas caseiras para fazer exercício, né? Então a gente vê gente carregando litro, aquele garrafão de água, saco de arroz, subindo e descendo escada, fazendo exercício com vassoura, com rodo, com não sei o quê. Então, assim, o que eu quero dizer assim, é possível. É fácil? Não é fácil. É diferente? Totalmente. Mas é possível. Tem vários vídeos na internet. Eu acho que, assim, dá para fazer coisas e, de repente, até legais, né? Coisa que pode ser uma brincadeira, juntar os filhos e fazer exercício sem gastar dinheiro e em casa. Então, acho que vamos se animar, né? Temos que se animar com alguma coisa. Essa é uma delas. Vamos aproveitar aí, ó, tem uma outra pergunta, que vão falando de atividade física, e depois eu pergunto para a Andréia. Então, quais hábitos podem ser adotados para ajudar crianças com obesidade? Esse é um problema que a sociedade moderna está enfrentando, né? Infelizmente, a obesidade está em todas as idades, né? E como lidar com a inatividade estimulada com a necessidade de ficar em casa. Bom, eu já dei umas dicas aqui, né? Não sou expert, mas falei alguma coisa. Acho que a Andréia também podia complementar. Ela é uma esportista, né? Lutadora, faz bicicleta. Ela é o exemplo aqui para a gente. Mas, assim, só para complementar essa questão, tem personal dando live por internet, tem aulas de graça na internet, vídeos, e tem muita coisa usando coisas caseiras, né? Então, eu acho que é só a questão de pôr na cabeça que tem que fazer um esforcinho para iniciar. Depois, acho que as coisas vão. O que você acha, Andréia? Não, eu acabo... Você acha, Andréia, ferrou. Não, André atleta, Andréia Pereira, mas eu quero mostrar, olha, estou aqui no meu consultório virtual e entre um intervalinho e outro, eu tenho várias coisinhas caseiras aqui que eu faço. Isso não é mentira, a gente tem que usar mesmo os recursos que a gente tem em casa e pode encher de areia, pode encher de água, faça um pezinho, a gente tem feito isso mesmo e assim, dá para fazer, entre uma consulta e outra, a gente faz uma sériezinha e no meio de outra consulta a gente faz outra e no fim do dia a gente acabou fazendo alguma atividade física. Então parece brincadeira, vamos transformar a tragédia em comédia, mas vamos tentar fazer o que é possível, né, dentro com os recursos que tem. Outra coisa, só para completar, desculpa interromper, uma outra coisa que está fazendo muito sucesso, além da culinária, é concertos caseiros. E é uma forma de exercício. Então, muita gente está consertando a casa, pintando alguma coisa, e não deixa de ser uma atividade física, né? Limpando coisas que não limpava nunca. Então, é uma outra forma de você
pôr o corpo para funcionar. Agora é Andréa Pereira. Eu acho que isso cai um pouco dentro do que a gente já tem até discutido antes, né, de fazer exercício em casa. Então, eu acho assim, para as crianças, os pais são espelhos, né, então eu acho que é uma oportunidade de você chamar seu filho para fazer alguma coisa com você, né, os parques, a maioria estão abertos com horário restrito, né, depende do estado, depende da cidade, então às vezes é uma oportunidade legal de tirar a criança de casa, lógico que ir de máscara, né, higiene, tudo isso, e dar uma volta com a criança, né, sair um pouco, porque eles também estão tendo essas aulas online, eles ficam o tempo todo sentados, né, mas isso, assim, mudou a atividade de vida diária, que ele ia para a escola, mas a gente tem visto muitas crianças ficam o tempo todo sentadas no videogame, ou na TV, ou no YouTube, né, então eu acho que pode se criar um hábito, né, de família, de sair para caminhar, para conversar um pouco, e até para ter um horário, agora a gente vai fazer um exercício aí, né, e aproveitar para ser um momento divertido e um momento para você ter uma aproximação aí do relacionamento dos pais e dos filhos, né, e outra coisa também, né, dentro dessa oportunidade aí de aprender a cozinhar, a gente também vai fazer uma comida melhor e também chamar o filho para cozinhar com você, para você mostrar que existe, né? Porque senão fica aquela criança que não sabe diferenciar uma batata de uma berinjela, de uma cenoura, porque ele nunca viu. Então é um momento, e se ele nunca viu, para ele comer é muito difícil. Se ele está lá preparando, muitas vezes ele vai ter muito mais vontade de comer esse alimento. Então acho que é uma oportunidade realmente de chamar a criança aqui, né? Acho que tem. Claro que nós estamos falando aqui de tentar fazer o ideal com o que é possível, né? E com criança, eu especialmente tenho ouvido muitas mães e pais bem desesperados, tá bem difícil fazer homeschooling com os filhos, né? E ensinar filho ainda ter que trabalhar e fazer home office e ter rotina e as crianças confinadas cheias de energia para gastar. Sabemos, pais e mães, nós nos solidarizamos com vocês, principalmente quem tem filho pequeno. Sabemos o quanto está difícil, mas são dicas que a gente dá para que essas crianças possam gastar energia. E uma outra coisa que eu digo não tente agradar seu filho com guloseimas. Assim, isso a gente faz fora da pandemia também. Assim, não tenha o famoso armarinho de guloseimas e coisas assim. Mas meu filho está parado. Vai ser pior para ele, vai ser pior para você e vocês vão ter muito mais dificuldade de, nesse momento que estamos obrigatoriamente mais parados, de manter o peso e manter o peso da criança. Então, tentem manter uma ordem alimentar, não precisa ter dó de criança que não come biscoito, porque depois ela vai engordar e a gente vai ter um problema maior, né? Então, eu tenho ouvido isso muito. Outro dia, eu estava no meio de uma consulta com uma paciente e começou no condomínio dela, que são 4 prédios, quando o governador disse que as escolas só iam voltar em outubro, começou um panelaço de mães no meio da consulta que a gente estava. E aí ela não estava entendendo qual era o panelaço, o que estava acontecendo, e uma mãe gritando para a outra da janela: outubro não aguento mais. Né? E uma começou a se solidarizar com a outra, virou uma grande piada, uma grande diversão, uma grande catarse, né? Todo mundo ali desabafando, e virou um grande panelaço de 4 prédios. Enfim, temos que brincar um pouco com a situação, e uma mãe e pai desabafando com o outro. Então, sabemos que está tudo muito difícil, mas vamos fazer, como diz o ditado, quem não tem cão caça com gato, vamos fazer com o que é possível, né? E eu acho que também podemos resgatar brincadeiras antigas, né? Pular corda, amarelinha, sei lá, eu já nem lembro mais, mas tinha brincadeiras que dá para fazer em espaços pequenos e pôr as pessoas em atividade, né? E olha que depoimento legal aí da Maria Alcina, né? Ela está falando de ocupar a mente, o corpo com atividade, ela andou 9 quilômetros, e realmente não é difícil, não é fácil, né? Fazer atividade física, eu sempre falo isso para os meus pacientes, é muito difícil, né? Quando você chega na sua casa, senta no seu sofá para você levantar e fazer qualquer coisa, é dificílimo, né? Agora, a Maria Alcina é um grande exemplo, ela sabe disso, ela é um grande exemplo, ela sempre é citada, tanto por mim como o doutor Schiavon, como um grande exemplo de superação.
Parabéns. Tem até outro depoimento aqui da Marise, que está falando que cozinhar é uma terapia, né? Então, assim, né, a gente vê que as pessoas estão vendo, né? Tentando fazer isso. Bom, eu não gosto muito de cozinhar, mas eu não vou falar nada, mas com certeza é uma coisa muito legal. E queria agradecer também a Maria Alcina, que é uma paciente querida e é um exemplo de uma pessoa que tinha uma série de dificuldades e hoje está caminhando 9 quilômetros no meio da pandemia, né? Bom, aqui é outra pergunta, né? Me sinto mal por não saber quando isso vai acabar. Quando acredito que poderemos voltar a sair de casa sem nos expor ao risco de contaminação? Bom, eu vou até comentar isso depois, se vocês quiserem complementar, mas, assim, a verdade, até a Andréa já comentou, essa saída de casa sem risco de contaminação só vai ocorrer de forma concreta se a gente tiver a vacina, né? Enquanto não houver vacina, algum risco de contaminação vai existir, mas eu acho que esse risco vem diminuindo da forma que os casos estão diminuindo, então, quanto menos pessoas infectadas, né, menor a chance de você se contaminar. Fundamental usar a máscara, a gente tem certeza absoluta disso, que é uma coisa que protege as pessoas, e usar de forma adequada, né? Higiene das mãos, tudo que tem se falado constantemente. Então, eu acho assim, a gente tem que sair e sair com cuidado. Claro que se você não precisa de sair várias vezes ao dia, procure ficar em casa, mas eu acho que tem que sim sair um pouquinho, começar a retomar um pouco da atividade com os cuidados, mas 100% realmente só com a vacina. E a gente tem esperança que ela chegue logo, né? Mas, infelizmente, ainda depende dos estudos para a gente ter segurança também de usá-la. O que você acha, Andréa Pereira? Então, né, assim, a gente tem alguns estudos tentando, né, prever quando que a vida vai voltar ao normal. Tem um estudo canadense que ele acha que a vida volta ao normal só, né, infelizmente, em 2022, porque ele acha que a gente ainda vai ter um ano aí para vacinar todo mundo. Então, assim, pensando em tudo, né, liberação de aeroporto, liberação de viagem, de escola, etc., né? Tem estudos falando do início da vacina, isso já vai tornar tudo mais normal, mas o início da vacina está se chutando, que vai ser janeiro, fevereiro, e a gente tem que pensar que é o mundo inteiro tomando vacina, né? Então, provavelmente a gente vai ter um semestre aí para isso, mas algumas coisas já vão ter liberadas, né? Então, a gente tem isso aí. Esse ano, eu acho que é um ano diferente, mesmo que liberem tudo, né? A gente já tem o cancelamento do carnaval, né? Quando que a gente imaginar que no Brasil ia se cancelar o carnaval, se adiar, né? Então, assim, eu acho que só isso é um termômetro de que pelo menos até o ano que vem a gente ainda está convivendo com isso daí. Eu queria complementar que, do ponto de vista psicológico, eu acho que jamais seremos os mesmos, né, depois de passar por isso. Então, é claro que, do ponto de vista prático, esperamos que a vida volte ao normal em breve, que a gente possa voltar a ter liberdade de fazer coisas que nós nem tínhamos um desgaste de pensar que era normal. Eu vou ali, já volto, vou no mercado, à farmácia e volto, vou trabalhar e volto, sem ter que se desgastar com uma coisa tão corriqueira, né? Mas, do ponto de vista psicológico, eu acho que nós teremos que pensar mais no coletivo, nós aprendemos muito, e eu acho que quem não aprendeu perdeu uma grande oportunidade, né, de olhar para o mundo e para a fragilidade da vida humana de uma forma mais contundente, e de como a gente tem que se cuidar em todos os aspectos. E aí, André, você tinha me perguntado lá atrás sobre a questão da obesidade, né? E eu acho que a gente fazer uma live dessa sobre obesidade e Covid, e algumas pessoas criticam, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, algumas pessoas criticam associar a obesidade à gravidade do Covid, né? E eu acho que, muito pelo contrário, quanto mais nós falarmos informações de qualidade, dar informação para os pacientes se cuidarem, como nós falamos no início
da live, isso é o contrário do preconceito, isso é dar ferramentas para que a pessoa que tem a doença crônica, a obesidade, possa se cuidar melhor, possa saber onde procurar ajuda e possa ter mais ferramentas de cuidados. Então, seria um grande preconceito se a gente, como muitas das coisas que são relacionadas à obesidade, só culpasse o paciente obeso e dissesse, você tem isso, então, você está condenado a ter tal coisa, né, como tantas que a pessoa com obesidade é condenada. Mas, ao contrário, o que a gente está fazendo aqui é tentar dar mais ferramentas de cuidado para que essas pessoas possam se sentir entendidas, acolhidas na sua doença e não agravar, nem pegar, ou, enfim, não ter nenhum tipo de consequência maior. Aí tem uma pergunta Legal. Aí da Ana, né? Isso, Ana, nossa outra paciente querida, fez bariátrica e queria saber se existe maior risco para quem fez bariátrica, principalmente se não está com as vitaminas em dia. Bom, dois aspectos importantes aqui eu queria comentar, eu acho que depois a Andréa complementa, a Andréa Pereira. O tema da nossa live é obesidade e Covid. E o tema, a Andréa Levi já comentou isso muito bem, mas assim, é porque os estudos mostraram que a obesidade é um dos fatores de risco para você não pegar, como a gente falou, mas para ter um quadro mais grave, eventualmente, né? Então, primeira coisa, quem fez bariátrica, perdeu peso, está com peso adequado, está se cuidando, com certeza tem menos risco de ter um COVID mais grave, né? Então, a bariátrica não aumenta o risco de você ter a doença, você está funcionando como uma pessoa como outra qualquer. Então, do ponto de vista de ter fatores de risco, você tem menos fator de risco, porque você já não está com a obesidade, né? Agora, claro, a questão das vitaminas é o que a gente faz no nosso dia a dia, pedir para os pacientes fazer acompanhamento, suplementar as vitaminas também necessárias, fazer exames para controle. Então, se você tem uma pessoa que fez bariátrica e que está muito com falta de acompanhamento, com uma desnutrição específica, falta de vitamina B12, falta de vitamina C, falta de zinco, então, o paciente que não fez acompanhamento, o que é ruim, ele pode eventualmente estar exposto não a COVID, mas a qualquer outra infecção, né? Quer dizer, qualquer grau de desnutrição aumenta a chance de você ter alguma infecção e ser mais grave. Então, dois pontos importantes para resumir. Não ter obesidade diminui a chance de você ter uma COVID mais grave. E fazer bariátrica e ter um acompanhamento adequado com as vitaminas em dia não vai ter mais risco porque você fez a cirurgia. O que você acha, Andréa Pereira? Não, então, isso é o que você falou mesmo, né? Se você está com alguma deficiência nutricional, você tem mais risco de várias doenças, né? Então, se por acaso, geralmente a gente tem alguém que prescreveu ou que pediu um exame dessas vitaminas, né? Se você não vai conseguir voltar com essas pessoas, volte a tomar as vitaminas que você tomava, acho que isso é importante, né? A gente tem os deliveries, então se a pessoa não está saindo de casa para comprar, eu acho que tem que pedir, e aí depois você higieniza quando chegar na tua casa, mas é ruim ficar sem as vitaminas, né? Então tem que, ou pede para alguém comprar, a maioria das pessoas que moram em prédio, ou mesmo em casa, tem alguém que se voluntaria a fazer as compras, né? Então eu acho que, assim, agora está mais fácil, né? De março até maio, acho que estava mais difícil, mas agora está mais fácil de retomar. Os únicos estudos que falam de uma vitamina, né, que é a vitamina D, falando que você aumenta o risco de complicação, né? Então até teve uma corrida nas farmácias para comprar vitamina D, então tomar cuidado com isso, né, que o excesso de vitamina D também tem complicações, mas realmente, né, a maioria dos estudos falam da vitamina D baixa, está relacionada também a complicações, tá? O risco de contaminação, a gente não vê ser maior em nenhum outro grupo de risco, né? A gente só vê realmente o risco de complicar. Mas se você está com deficiência nutricional, você tende a ter imunidade mais baixa e você pode pegar várias coisas, não é só o Covid. É que agora, né, a gente está com esse risco maior aí, então tem que tomar esse cuidado.
mas retoma seu tratamento, é o que a gente falou antes, né? Procure as pessoas que estavam te acompanhando, a maioria tem respondido ou online, ou um telefone, alguma coisa, e veja o que você tem que voltar a tomar. Não deixe isso faltar, não. É importante. Queria complementar em relação a essa pergunta da Ana, porque muitas vezes, antes da cirurgia bariátrica, nós pegamos pacientes que ainda estão com obesidade e estão extremamente desnutridos, né? Eles estão porque comem mal, porque tem uma má alimentação. Então, a gente vê também paciente com obesidade e com algum grau de desnutrição. Então, as desnutrições, elas não vêm só por conta da cirurgia bariátrica, mas ela vem também pela má qualidade da alimentação, muitas vezes. E aí, isso expõe as pessoas a terem uma imunidade mais baixa, não só por conta da obesidade, mas por conta da má alimentação. Então, acho que é um ponto importante também para a gente chamar a atenção. Para não perder o gancho da cirurgia bariátrica, tem uma questão aqui, se você atrasar demais a cirurgia, você teria mais risco. Isso é uma questão, até saíram trabalhos sobre isso, de priorizar, a priorização de pacientes, né, em qualquer área médica, né, na área de oncologia, a Andrea pode falar, tem isso também, quer dizer, alguns tratamentos, eles são prioritários e não devem ser retardados por causa da pandemia. Na cirurgia bariátrica, a gente fez uma pausa, né, esperou a fase inicial, aguardou, passou a fase inicial, ninguém sabia muito como ia se comportar a doença, mas como eu disse no início, a gente voltou a operar de forma ainda um pouco lenta, mas estamos operando com segurança, e eu acho que, assim, o paciente que tem indicação, principalmente aqueles que têm diabetes, hipertensão, doenças associadas, e já decidiram pelo tratamento, claro, não devem retardar demais o tratamento, não. Eu acho que devem buscar o seu cirurgião e se programar para operar com os cuidados necessários. Importante fazer um isolamento mais radical uma semana ou 10 dias antes da cirurgia e pelo menos 15 dias depois, para evitar uma contaminação nessa fase próxima da cirurgia, né? Então, tem cuidados para se fazer uma cirurgia segura nesse momento. E eu acho que atrasar demais a cirurgia, retardar demais, também vai ser prejudicial, já que obesidade, hipertensão, diabetes são fatores de risco para agravar o COVID. O que você acha, Andréa Pereira? Não, eu acho é isso mesmo, né? Eu acho que não dá para a gente atrasar, né, esses tratamentos. O grande problema no início da pandemia era o medo do colapso do sistema de saúde, né, que aconteceu em vários lugares do mundo aí, de muita gente para o hospital e não ter atendimento. Então, acho que no início até foi priorizado alguns tratamentos e outros não, mas hoje os hospitais já retomaram tudo, né? Isso a gente tem visto, e assim, sempre tem áreas para atender as pessoas, e tem todo um esquema de segurança, né? Quem tem suspeita de Covid está ficando separado, em andares separados, né? A equipe cirúrgica, quem trabalha no centro cirúrgico, é obrigatório fazer o teste antes, para não ter o risco daquela pessoa que não tem sintoma nenhum entrar no centro cirúrgico e contaminar pessoas. Então, eu acho que várias coisas não devem ser atrasadas, né? E como a gente sabe que a perda de peso, né, é o que eu falei, a gente tem graus de obesidade, você perder um pouco, diminuir de grau, já diminui complicação. Então, eu acho que vale a pena fazer sim, né? Com todo cuidado e com a equipe. Se você tem uma equipe adequada, pode ter certeza que eles não vão pôr você em risco. Eu acho que isso é importante. E não esquecer depois do acompanhamento, né? Eu acho que isso é essencial, não é operar e depois sumir, né? Tudo tem que ser feito direitinho, para não dar uma complicação maior. Excelente. Tem uma pergunta sobre imunidade de rebanho, um termo também que ganhou destaque, né? Não sou especialista, não sei se a Andrea quer falar alguma coisa. Assim, resumidamente, todos os lugares do mundo estão no caminho de ter uma imunidade de rebanho. Resta saber quanto tempo isso vai levar. Eu não saberia dizer, porque a imunidade de rebanho quer dizer assim, quanto maior número de pessoas que já tiveram a doença, estão recuperadas, estão imunes,
menor a chance de ter transmissão da doença. Então, quanto mais gente imune, menor a chance de transmitir. É isso que a vacina faz, né? Não sei, mas então, o que a Andrea quer falar. O grande problema da imunidade de rebanho, né, que a gente tem visto nas discussões, é o quê, né? É que você ainda não tem um número para dizer, a imunidade de rebanho vai ser conquistada a partir de tantos % de pessoas contaminadas, né? Tá tentando se fazer esse cálculo, será que é 30% da população, será que é 40%? Por isso que está se falando que está caminhando, mas a gente não tem certeza disso. A gente tem que lembrar que é uma doença extremamente nova. A gente vai saber muito mais dela, provavelmente, nos próximos anos, né? Agora as coisas estão saindo, assim, as pesquisas muito correndo, tem muito dado estatístico, né? Saiu até uma pesquisa falando do tipo sanguíneo, que geraria complicação, né? Mas isso não é real, isso é um dado de, o tipo A é o pior tipo, né? Que seria o meu tipo. Então, assim, mas não tem, né, essa ligação, é como a dieta do tipo sanguíneo, né? Isso é um dado epidemiológico, as pessoas fazem um cruzamento e, às vezes, naquela região você tem mais gente do tipo A, por isso que teve mais complicação. Então, toma muito cuidado com essas notícias, mas a imunidade de rebanho ainda está sendo estudada, e provavelmente a gente vai ter esse número mágico depois que a gente já tiver vacina, todo mundo imune, aí vai se falar, olha, tá vendo, a imunidade de rebanho foi conquistada com tal porcentagem, né? A gente está tendo muitas teorias agora, não dá para comprovar porque é tudo muito novo. E eu queria perguntar uma coisa para a Andrea, né? Eu ia perguntar, no fim, acabaram tendo as perguntas. A gente vê muito em obesidade, uma coisa que a gente vê muito em oncologia, né? Do paciente ser culpado da doença dele. Então, por exemplo, quando o paciente descobre um câncer, é muito comum alguém falar, mas você procurou isso, você não fez isso direito, você guarda as coisas para você não sei o quê, né? No caso da obesidade, o que as pessoas ouvem? Tá vendo? Você não come direito, você faz tudo errado, né? Você não se cuida, né? Então, nesse momento de pandemia, isso tem aparecido, esse preconceito que a gente tem, né? Contra o obeso, que ele acaba tendo esse preconceito, ele tem uma doença, mas ele sofre isso, né? Não vai, você não precisa tratar, que você realmente faz tudo errado. E a gente tem que lembrar que isso não é verdade, isso é uma doença, né? Não é que a pessoa não se cuida, que ela é culpada da doença dela. A gente nunca fala isso para quem tem pressão alta. Tá vendo? Você tem pressão alta porque você não se cuidou. Você é diabético porque você não se cuidou. E a gente fala muito isso para quem tem obesidade, né? Então, a doença ter uma complicação não é um castigo para a pessoa não fazer nada direito. Isso não é verdade. Se alguém fala isso, ela está se equivocando ou tem realmente um grande preconceito, né? Uhum. É uma doença, a pessoa precisa estar informada que realmente, infelizmente, tem mais complicações, como outras doenças crônicas também tem mais complicações no COVID, né? Mas, assim, que tem que realmente buscar ajuda, buscar tratamento, porque tem tratamento. Isso não é um ponto de fraqueza, eu ir buscar tratamento, né? Eu acho que toda vez que nós falamos de obesidade, não tem como não cair no assunto preconceito, né? A obesidade ainda é uma doença extremamente estigmatizada. O ser humano se defende da pessoa com obesidade, se defende no sentido de que você é o descontrolado, não eu. Você que come muito e não faz as coisas direito e não eu. Portanto, eu vou te culpar, eu vou te condenar. Isso é da natureza humana. A gente condena o outro, julga o outro o tempo inteiro sem saber da vida do outro. Por isso que é tão importante, eu acho que é um dos propósitos da nossa ONG, informar, e é uma coisa relativamente nova no mundo, tratar a obesidade como doença crônica, né? Então, respeitar as pessoas que têm obesidade. Nem todas as pessoas que têm obesidade comem muito, nem todas as pessoas que têm obesidade têm compulsão alimentar, nem todas as pessoas que têm obesidade um dia acordaram e falaram, vou ter obesidade, é um projeto da minha vida. Ninguém desejou ter obesidade, né? Então, a obesidade, ela precisa de um corpo predisposto a engordar, de fatores aí genéticos e também de estilo de vida, de comportamental combinados. A matemática da obesidade, ela não é igual para todo mundo, né? Não é só comer mais ou comer menos ou gastar mais do que comer, tem uma série de fatores envolvidos. E é muito importante que a gente fale sobre isso. O preconceito, ele está
infelizmente, ainda muito presente. A pessoa com obesidade, ela é julgada no olhar, ela é julgada explicitamente nas falas, né? E é muito duro ser obeso, ter obesidade, porque a pessoa que tem obesidade, ela sente isso o tempo inteiro, quando ela está exposta. Então, nesses assuntos de Covid recentes e tudo que a gente tem falado, é mais uma culpa, um carimbo de culpa que a pessoa que tem obesidade ganha. Ela tá vendo? Ó, você não se cuidou, né? Então, agora você corre mais risco. Isso é uma grande crueldade, tanto como você falou, com pacientes oncológicos, quanto com paciente que tem obesidade. Isso não procede, ninguém escolheu ser obeso, ninguém teve isso como projeto de vida, e essa é uma grande crueldade. Coloque-se no lugar do outro, né, e entenda que obesidade é doença, faça uma forcinha, procure informações de qualidade. Se você não sabe, tudo bem, a gente está aí para informar, mas não julgue a pessoa que tem obesidade, porque ela não escolheu essa condição tão cruel. E uma outra coisa, só para complementar, que eu não sei se vocês vão concordar, mas isso é um trabalho da nossa ONG também. Se você for um profissional de saúde e se você se sentir estigmatizada por esse profissional, o que infelizmente não é incomum, procure outro. Essa é a minha opinião, porque infelizmente profissionais de saúde de várias áreas, médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, também têm preconceito, o que é uma pena. Então, eu acho que você não tem que sofrer na mão de um profissional de saúde que trata você com preconceito. Eu acho que se você está nessa situação, não se submeta, procure outra pessoa, veja alguém que trate você com respeito, né? Que entenda a sua doença e trate com respeito. Acho que isso é fundamental, não sei se vocês concordam, mas é uma forma também da gente lutar contra o preconceito, quer dizer, não continuar com profissionais que não entendem a questão. É muito importante falar isso. Desculpa, Andréa, mas só para citar alguns estudos, que existem vários estudos mostrando como pessoas adiam os seus exames de rotina até, exames ginecológicos anuais, por exemplo, né, por conta de terem sido maltratados por profissionais de saúde, por não caberem em macas ou em aparelhos de exames e se sentirem extremamente constrangidos com isso. Então, como o doutor Schiavon falou, não desistam de se cuidar, vocês têm o direito e o dever de serem bem tratados e se alguém te tratou mal, se algum profissional que você procurou te tratou mal, essa pessoa não entende de obesidade, não entende da sua doença. Acho importante reforçar, procure alguém que entende, mas não é você que tem que passar vergonha ou constrangimento, é esse profissional que não serve para você. Então, uma coisa que eu sempre falava para os meus pacientes do grupo de obesidade do Hospital São Paulo, né, que tinha muito relato disso, que a pessoa foi em tal lugar e foi maltratado. Falei, olha, você não deve voltar nesse profissional, mas antes de sair, né, do consultório dele, fala para ele assim, olha, você sabe que a obesidade é uma doença? Se você não sabe, você deveria estudar mais, né? Porque, assim, a pessoa se sente constrangida e acaba não falando nada, e você não está falando nada de errado, e realmente essa pessoa precisa estudar mais e ver que ela tem que entender que essa pessoa tem uma doença, e assim, eu acho que nada justifica se tratar mal um paciente, nada, né? A gente escolheu a nossa profissão, o profissional de saúde, ele não é obrigado a fazer isso, e para você ser profissional de saúde, você tem que gostar de gente, né? E se você não gosta de gente, você está na profissão errada. Mas eu acho que se você tiver oportunidade de falar isso para a pessoa que te atendeu mal, fale. Você não está sendo mal educado, né? Você vai fazer essa pessoa refletir, ela vai pensar melhor antes de fazer isso com outra pessoa. Bom, tem uma perguntinha aqui da Maria Alcina, faz até tempo, né? Não conseguimos responder, está bem interessante a live. Que se as pessoas de risco devem permanecer em isolamento ou podem retornar à vida social moderadamente. Bom, eu vou rapidamente falar, eu acho assim, na medida do possível, quem tem risco, e aí inclui a pessoa idosa, que tem diabetes, hipertensão, obesidade, sim, deve se proteger mais, né? É a forma de evitar a doença, tem que se proteger mais e, na medida do possível, ficar em casa. Agora,
se não tem jeito, e também se você também já está cansada, como todo mundo está, eu acho que pode sair comedidamente, mais uma vez, adotando todas as medidas de segurança. Minha mãe tem 90 anos, graças a Deus lúcida, e até engraçado, porque ela parece um astronauta quando ela sai para ir no supermercado, ela vai no supermercado, aí vai de gorro, luva, máscara, então assim, acho que você tem que se proteger, acho que sair um pouco faz bem para a saúde física e emocional, psíquica, mas se puder se proteger, melhor. Eu acho que esse é o do momento, independente de você ser fator de risco ou não, a gente tem que se proteger, né? Porque a transmissão começa mesmo sem sintomas, né? E você não sabe quem está transmitindo, então é higienizar a mão, é usar máscara, né? Chegar em casa, muitas vezes, e trocar a roupa, né? A gente, como médico, eu que estou trabalhando no hospital, eu chego em casa, tiro a roupa inteira, coloco na máquina de lavar, e aí eu vou tomar banho para depois falar com as pessoas da minha família, né? Então, isso virou uma rotina. É lógico que é muito cansativo, né? Você chegar, né? Você não abraçar alguém. Eu não vejo meus pais, assim, próximos desde março. A gente conversa, né? Porque eu tenho medo dessa transmissão, por eu estar no hospital, mesmo eu não estando na área de risco, né, não tendo paciente, eu não trabalho diretamente com o Covid, né, eu tenho contato com muitas pessoas, então, assim, eu acho que dá para sair um pouco, mas realmente tomando cuidado, lembrando que a doença está aí ainda, né, tem muita gente achando que a doença acabou, mas infelizmente não, né, queria muito estar dando essa notícia aqui, que a gente podia, né, sair para comemorar, mas, assim, ainda não acabou, então tomar cuidado, sim. Né, e uma das coisas que, para quem não consegue fazer atividade física em casa, né, eu acho que um objetivo, vou dar uma caminhada ao ar livre, num lugar que tenha pouca gente, num horário que tenha pouca gente, né, para eu sair um pouco, sentir que eu estou respirando aí. Nessa Legal. Fala da Andréa de que a doença ainda não acabou, que é bom a gente sempre reforçar, a gente tem visto muita gente negligenciar os cuidados simplesmente porque está cansado. Né? Estamos todos exaustos, estamos todos no mesmo barco, mas não é hora ainda de negligenciar cuidado nenhum. Né? Tem gente que está até tendo fantasias de negação, do tipo, já não aconteceu mais, não vai acontecer comigo. Meio como quando a pessoa faz qualquer besteira adolescente, tipo tomar um porre, ou engravidar sem querer fora de hora, ou não tomar cuidado, é sempre o famoso não vai acontecer comigo. Então, tomem os cuidados, continue tomando todos os cuidados, porque a doença está aí, está bem presente, e não entrem nessas fantasias de negação por exaustão, né? Vamos manter a ordem ainda da realidade. Bom, aproveitando, quase que a Andréa já fez os seus comentários finais, assim, eu não sei, estamos se aproximando de 1 hora, então, se você, Andréa Pereira, quiser também fazer algum comentário, quiser fazer alguma consideração final. Eu acho que assim, às vezes a gente até é repetitivo, né? Mas eu acho que isso tem que bater na tecla, né? A gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença, que você deve buscar tratamento, não é fraqueza nenhuma buscar tratamento, né? Seja tomar remédio, fazer a dieta, fazer exercício, fazer uma cirurgia bariátrica. É tratar uma doença como outra qualquer. Não precisa ter grandes perdas de peso. A gente sabe que perder de 5% a 10% a gente diminui o risco de uma série de coisas, inclusive o cardiovascular e das complicações do Covid. Os trabalhos têm mostrado isso, né? Quanto menos peso eu tenho, eu complico menos. E caso você encontre um profissional aí pela frente que não seja um profissional respeitoso, educado, que tenha um preconceito contra o obeso, vá procurar outro, tá? Tem muita gente boa, né? Não fica achando que todo mundo é igual. Nós temos bons e maus profissionais em todas as áreas. Então, procure outro, esquece essa pessoa, né? Pode falar, eu acho que deve falar. Olha, você sabia que a obesidade é uma doença? Né? Você deveria estudar mais, eu acho que isso é importante. E informação é sempre boa. Quanto mais você sabe da sua doença, quanto você mais sabe de você, melhor é a aceitação, tratamento, e você vai viver muito melhor, tá? Então, assim, dizer que a obesidade
pode aumentar o risco de complicação de coronavírus, não é um preconceito, isso é uma informação, isso é importante, né? Isso empodera o paciente. Eu acho essa palavra muito bonita, né? De empoderamento feminino, empoderar o paciente, isso é importante. Eu acho que essa era tecnológica nossa trouxe isso, né? Do acesso fácil à informação, né? De buscar sempre informações de qualidade, mas você não fica a informação restrita só aos profissionais, você consegue ser bem informado, é isso, tá? Queria agradecer a todos aí, né? Aí eu queria passar para a Andréia agora. Não, já, como disse, já falei minhas considerações finais, não cansem, estamos passando todos por isso junto, nós, profissionais de saúde, e quem não é profissional de saúde, estamos à disposição, a ONG está à disposição também para dar informações de qualidade, nos procure se precisar, e esperamos ter passado informações que ajudem a gente a se fortalecer como coletividade e vocês buscarem informação de qualidade. Muito obrigada, sou muito feliz por participar desse trio, dessa ONG, com todos os colaboradores também. Bom, obrigado a vocês duas, obrigado a todo mundo que participou. Como cirurgião aqui do trio, eu só deixo uma mensagem, elas falaram tudo que podiam falar, que se você já se decidiu pela cirurgia, escolheu seu cirurgião, sua equipe multidisciplinar, pode procurar marcar sua cirurgia, buscar o tratamento, porque eu acho que hoje os procedimentos estão sendo feitos com segurança e você buscando um bom profissional e um hospital qualificado, você vai ter o tratamento adequado e, claro, você também tem que tomar os seus cuidados, como a gente falou aqui. Então, fica essa mensagem sobre a cirurgia e se cuidem, né? Todo mundo se cuide, não abandone pelo cansaço, como a Andréa falou. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Só para terminar, eu queria falar qualquer dúvida a mais, mandem perguntas para a gente, tá no contato do site do Obesidade Brasil, né, .ong.br, então vocês vão poder ter um contato lá e perguntar para a gente, tem vários textos aí para ajudar, né? Infelizmente, 1 hora é muito pouco, mas é o que a gente tem mesmo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.